Bom dia a todos os ouvintes do programa Ação Divina. Vamos partilhar um pouco a palavra com vocês. A palavra que hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, no versículo de 22 a 33. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. Quando o barco, entretanto, já estava longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhe falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem, Pedro." E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidas?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavras da salvação. Vamos começar pela situação dos discípulos. Eles estavam no mar escuro, sozinhos, vento forte. Quem já foi assim ao mar, quem não foi pode imaginar, né? Quando a gente chega na beirinha da praia, a gente não vê o outro lado. Eles estavam como que no meio do mar, porque Jesus tinha mandado eles atravessar. E como era a noite, muito escuro, eles se sentiram apavorados. E para piorar a situação, o vento estava contrário. Em vez do vento estar levando eles para a travessia, para chegar no outro lado, o vento estava, as ondas estavam balançando. Eles estavam apavorados. O barco como que não saía do lugar. E o tamanho do pavor daqueles discípulos, o tamanho do medo, se sentindo só, porque o seu mestre, ele não estava ali com eles. Seu mestre tinha ficado lá do outro lado. Quando Jesus ele se aproxima deles, andando sobre as águas, que tamanho foi o pavor, porque a palavra diz que eles acreditavam que fosse um fantasma. Eles não reconheceram Jesus. Apesar deles andar com Jesus, apesar deles estar direto com Jesus, eles não reconheceram. E eles se apavoraram mais ainda. E a primeira reação dos discípulos foi pânico, medo. Gritaram, eles gritaram de medo. É um fantasma, ficaram apavorados. E a gente vai imaginando a situação desses discípulos.
Porque muitas vezes nós somos como esses discípulos. Porque muitas vezes nós passamos pelo mar escuro. Muitas vezes nós passamos por essas noites escuras, nos sentindo abandonados. E nós vamos imaginando o medo. Mas Jesus foi se aproximando deles. E logo socorre e logo fala: não tenhas medo, porque sou eu. Jesus, ele diz com voz forte: sou eu que estou aqui. Sou eu que me aproximo de vocês. Que eles não precisavam ter medo. Então Pedro, ainda que com medo, teve a coragem de pedir ao Senhor: se és tu, Senhor, deixa que eu vá até onde tu estás, mas eu quero ir caminhando sobre as águas. Pedro, ele teve a ousadia de querer se aproximar de Jesus. Pedro, ele teve a ousadia de descer do barco e andar também sobre as águas. Então Pedro desceu do barco, mas logo ele fica apavorado por causa dos ventos fortes. Ele vai afundando. Logo ele esquece que está ali com Jesus, ele está com o Mestre. Logo ele esquece de todos os milagres. Logo ele esquece que está ali com aquele Jesus que há poucos momentos, porque isso era durante a madrugada, mais ou menos umas 3 horas da madrugada, e durante o dia Jesus nesse mesmo dia, tinha multiplicado os pães. Mas Pedro, ele esquece por um momento, e ele começa a afundar. A fé dele começa a fraquejar. Muitas vezes nós também temos essa ousadia de Pedro. Muitas vezes nós sabemos que estamos com Jesus e vem um problema e nós dizemos: deixa, Senhor, que eu consigo enfrentar. Deixa, Senhor, que por esse mar eu consigo andar. Mas logo, como Pedro, nós começamos a fraquejar. Mas Jesus mais uma vez está ali. Mais uma vez ele não deixa que Pedro afunde. E ele vem e segura na mão de Pedro. Quando Pedro pede socorro, porque Pedro pede socorro ao Senhor. Senhor, salva-me, porque eu estou afundando. Eu até desci do barco. Eu até quis chegar onde tu estava, mas eu estou afundando. E Jesus logo, a primeira reação dele é estender a mão e segurar. Segura na mão de Pedro. Ele não deixa Pedro sozinho, ele não deixa que Pedro afunde. Só que ele repreende a Pedro. Ele olha para ele e diz assim: homem de pouca fé, porque tu duvidas? Porque se Pedro está ali e se pede ao Senhor: Senhor, deixa que eu vá até aí. E o Senhor concede ele que ele vá. Só que Pedro duvida e começa a afundar. Mas ele é repreendido por Jesus. Tu és homem de pouca fé, porque se a tua fé fosse grande, tu teria chegado até mim. Tu não teria afundado. E muitas vezes nós precisamos dessa repreensão de Jesus, porque nós somos pessoas de pouca fé. Porque nós até passamos pelas situações. Porque nós às vezes até abraçamos as situações, até agarramos, mas por falta da nossa fé, por falta de saber que Jesus está ali segurando a nossa mão, nós fraquejamos. Mas Pedro, ele recorreu ao Senhor. Senhor, salva-me. Apesar da fé dele não ser grande, mas ele recorreu ao Senhor.
E é isso que nós devemos fazer quando nós nos sentirmos fraquejando pela situação do dia a dia, pela luta do dia a dia. É isso que nós devemos fazer. Senhor, salva-me. Senhor, eu estou afundando, Senhor. Eu estou afundando nas minhas tribulações. Eu estou afundando, Senhor Jesus, nas lutas do dia a dia. E assim como Pedro, Jesus irá segurar na nossa mão. Jesus irá pegar-nos. Quantas vezes nós somos como Pedro, até somos ousados. Até somos ousados, mas por medo. Medo das situações, medo das pessoas, medos dos julgamentos, medos das percas, porque a nossa vida é assim. Nós ganhamos, mas também perdemos. Mas quando nós vemos que Jesus está ao nosso lado, nos acalmando. E depois que Jesus repreende Pedro, ele entra no barco. Ele entra no barco e a palavra de Deus vai nos falar que depois que Jesus entra no barco, o vento cessa. Então, depois que Jesus entrar no barco da sua vida, meu irmão e minha irmã, depois que Jesus entrar no barco da sua vida, na situação que você passa hoje, na situação que ele tira todo o sono, na situação que faz você ter medo, nas noites escuras, o vento cessa, a situação acalma. E eles souberam agradecer, porque eles se ajoelharam diante de Jesus e proclamaram verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. Então eu te convido hoje, meu irmão, a proclamar essa verdade. Quem está no barco da tua vida é Jesus. Que você possa dizer para essa situação que você está passando, que verdadeiramente você está com o Filho de Deus, com Jesus. Quando reconhecemos a presença de Jesus em nossas vidas, no nosso meio, os medos, as tempestades, o medo do vento forte, o medo do mar da vida, porque nós vivemos em um mar que nós não podemos voltar. Quando nós reconhecemos que é o Senhor, que é a presença de Jesus que está, quando Ele entra no nosso barco, ficamos seguros, porque nós estamos na mão de Deus. E temos força para enfrentar os ventos contrários. Temos força para enfrentar os ventos contrários. E eu te convido assim agora, meu irmão e minha irmã, a parar um pouquinho o que tu está fazendo e a se colocar diante desse Jesus e a permitir e a clamar e a dar abertura, porque muitas vezes nós estamos com Jesus, mas nós não damos a abertura dele fazer nas nossas vidas. Nós começamos esse evangelho dizendo que Jesus estava orando. Jesus, o Filho de Deus, ele se retirou, ele subiu às montanhas, ele estava sozinho, estava orando. E por que nós não nos retirarmos no dia a dia da nossa vida? E não nos encontrarmos com esse Jesus para orar? Este Jesus que nos estende a mão.
Mesmo na nossa falta de fé, esse Jesus nos estende a mão. Então eu te convido assim. Clama o Espírito Santo de Deus, que tu possas abrir o teu coração para que esse Jesus entre no teu barco. Quantas situações da nossa vida, quantas situações no dia de hoje, quantas vezes nós passamos a noite escura, quantas pessoas em suas casas neste momento, nos escutando, que passou a noite em claro porque não consegue dormir. Quantas pessoas com depressão não conseguem fechar os olhos. Convida Jesus para entrar nesse barco. Quantas pessoas com ansiedade. A ansiedade está tomando conta da tua vida. A depressão está tomando conta da tua vida. As tempestades. Muitas pessoas, as tempestades é no casamento. Muitas mulheres, muitos homens. Muitas famílias. Quantos filhos estão nessa tempestade de não aceitar os pais, de não obedecer os pais? Por isso eu te convido, vai convidando o Senhor a entrar no teu barco. E eu te convido assim a fazer dessa música a tua oração. Vai cantando. Se tu não sabe, coloca assim a mão no teu coração. Para o que tu está fazendo um instantinho. Para que o Senhor possa agir na tua vida. Deus, Ele só pode agir na minha e na sua vida, meu irmão, se nós permitirmos. Porque muitas vezes nós dizemos, Senhor, vem sobre essa situação que eu estou passando. Senhor, vem acalmar a minha tempestade. Mas nós não damos espaço para o Senhor. Nós não permitimos, Senhor, até aqui tu pode sim, mas nesse espaço aqui você não pode entrar. Você não pode mudar. E nós só vamos ser verdadeiramente felizes quando nós deixarmos que Jesus entre na nossa vida. E com isso eu não estou lhe dizendo que a tempestade vai ser acalmada e que você não vai ter mais nenhuma tempestade na sua vida. Eu estou dizendo que você vai ter força. Eu estou dizendo que você vai ter coragem. Eu estou dizendo que você vai ter a ousadia, porque se você afundar, Jesus está ali ao seu lado. Porque se você afundar, se você fraquejar, Jesus está ali ao seu lado. E é por isso que nós vamos tendo a capacidade, pela ação do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, de passar por todas as coisas. Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, a fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço das suas promessas, de que está sempre comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, a fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço das suas promessas, de que está sempre comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo?
porque tendes medo. Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. E se você desejar, você vai pedindo ao Senhor: acalma a minha tempestade, Senhor. Acalma a minha tempestade no dia de hoje. Acalma o meu coração, Senhor Jesus. Quantas vezes, Senhor Jesus, nós não temos paz? Quantas vezes no nosso lar, Senhor Jesus, nós não temos paz? Porque nós precisamos, Senhor Jesus, que você entre na nossa casa. Porque nós precisamos, Senhor, que você entre, Senhor Jesus, nos nossos corações e acalma essa tempestade, acalma o nosso coração, Senhor Jesus. Nós precisamos pedir constantemente a graça do Espírito Santo e vai clamando esse Espírito Santo: vem, Espírito Santo de Deus, porque sem ti eu não sou nada, porque sem ti eu não consigo, porque sem ti eu sou fraco. Por isso, Senhor Jesus, dá-nos a graça de viver constantemente na presença do Teu Espírito Santo. Abençoa todo o nosso dia de hoje, nós te pedimos, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, as nossas vidas. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso medo. Quantas vezes nós temos medo de tudo, Senhor? Nós temos medo de tudo, porque nossa fé é pouca, então dá-nos a graça de uma fé forte, uma fé viva. Dá-nos a graça pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Toca, Senhor, no coração daquelas pessoas que vivem através do medo. Quantas pessoas têm medo, Senhor Jesus, de tudo? Tem medo da morte, tem medo de viver sozinho, Senhor. Tem medo de estar sozinho. Por isso, Senhor, vai quebrando todo o medo. Vai quebrando todo o medo pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor, no dia de hoje. Vai quebrando todo o medo, Senhor. Vai acalmando toda a tempestade. Vai cessando todo o vento, Senhor. O vento que vem desgovernar. Vem desordenar, Senhor, as nossas vidas. Vem desordenar, Senhor Jesus, a nossa casa, a nossa mente, o nosso coração. Sejamos templo vivo do Teu Espírito Santo, Senhor. Sejamos templo vivo do Espírito Santo. E mais uma vez que nós possamos clamar: acalma a nossa tempestade, acalma o nosso coração, Senhor. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Não nos deixe fraquejar, Senhor. Não nos deixe afundar, Senhor Jesus. E que nós possamos reconhecer a Tua voz nas nossas vidas, Senhor. A Tua voz nas nossas vidas. E dai-nos a graça de esperar, Senhor. Dai-nos a graça de esperar. Dai-nos a graça de confiar, Senhor Jesus, em Ti. Confiar no Teu amor. Confiar no Teu Espírito Santo, Senhor. Aumenta minha fé em Ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. E a tempestade vai acalmar. Nesse momento, o Senhor vem nos dar uma visão de que muitas pessoas estão deitadas, muitas pessoas que estão cheias de medos. O Senhor está tocando neste momento pessoas que estão com doentes da mente, pessoas que estão desanimadas,
Que, como o André falou, o medo parou as pessoas de seguir. O medo fez com que, como se fosse uma barreira na vida dessas pessoas, e elas estão paralisadas diante do medo. E a passagem que a Andrea trouxe hoje para nós nos remete também ao Evangelho do dia de hoje, quando o Senhor vem falar dos talentos, meus amados irmãos. Você que tem medo de pegar os talentos que Deus te deu para produzir para o Senhor, você que está paralisado diante do medo, você que está enterrando os seus talentos, olha, não tenha medo, o Senhor está contigo. Vamos produzir para o Senhor nos pede nesta manhã. Que o Senhor possa quebrar todos esses medos que vêm diante de nós, meus amados irmãos. O medo é algo comum que todos nós, seres humanos, sentimos, mas eles não podem nos paralisar diante da caminhada, diante das dificuldades de sua vida, meu amado irmão. O medo não pode lhe paralisar, porque o Espírito Santo nos encoraja a sermos fortes. É o Espírito Santo que nos dá essa força. Quando nós dizemos o sim a Deus, é Ele que nos guia, sabe? A partir do momento que você coloca mesmo com seus medos diante de tal situação, o Senhor te guia e quebra o seu medo. O que Deus quer é que você enfrente, meu amado irmão, seus medos. O que Deus quer é que você se determine: eu quero, mesmo diante de minhas limitações, mesmo diante dos meus medos, Senhor, eu vou enfrentar. E o Espírito Santo de Deus começa a agir na sua vida, meu amado, e Deus realiza obras maravilhosas. Deus quebra barreiras grandes de nossas vidas quando nós nos determinamos mesmo diante desse medo. E o Senhor toca muita gente nesse momento. O Senhor está quebrando muitas barreiras que o medo impôs na vida de muita gente através desse canal, através dessa rádio, meus amados irmãos. A gente pode sentir isso, muitos lares sendo alcançados, muitas famílias sendo tocadas, muitos pais de famílias e mães diante de medos estão paralisados por alguma situação da vida. Quebra, Senhor, quebra todas essas barreiras, Senhor. Que teu Espírito Santo de coragem, de força venha nos fortalecer. Mais uma vez cantando o refrão, nós possamos louvar a Deus do nosso profundo da nossa alma. Acalma, Senhor. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar.